Olá, sejam bem-vindos ao canal 85-Bit Developer. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e esta é a nossa 30ª aula do curso completo e gratuito de PHP. Bem, continuando nossos estudos sobre os patterns comportamentais, hoje estudaremos os últimos 5 padrões, começando pelo Observer. O Observer, ou observador em português, é um padrão no qual um objeto de interesse é capaz de manter uma lista de interessados, também chamado de observadores. Então, este objeto de interesse, também chamado de subject, irá notificar automaticamente os observadores sobre qualquer mudança de estado, geralmente chamando um de seus métodos. Vamos ver agora, então, como é possível implementar este pattern usando o PHP. Vamos lá. Bem, vamos começar pelo primeiro papel desse pattern, que é o papel do objeto de interesse ou o item de interesse, que no original em inglês se chama subject. Para nossa sorte, o PHP possui interfaces para padronizar a utilização desse pattern no PHP. Então aqui a nossa primeira classe se chamará item interesse, será uma classe abstrata e ela irá implementar uma dessas interfaces nativas do PHP, chamada SPL Subject. Essa interface, ela tem 3 métodos. Como a classe é abstrata, ela não tem obrigação de implementar nenhum desses métodos. Porém, iremos implementar pelo menos 2 para facilitar a vida das nossas classes concretas, que serão especializações dessa nossa classe abstrata. Além disso, vamos colocar também um método construtor e alguns atributos para serem herdados. Vamos lá. O primeiro atributo se chamará estado, será protegido, para que com essa visibilidade as classes filhas possam também ter acesso direto a esse atributo. E um outro atributo chamado observers, que será uma referência para um objeto do tipo SPL Object Storage, que a gente viu lá na aula de estrutura de dados. E conforme eu falei, teremos um método construtor que nós utilizaremos para poder criar essa instância de SPL Object Storage e guardar essa referência no atributo observers. Logo em seguida, implementaremos 2 métodos declarados na interface nativa do PHP, o SPL Subject. O primeiro método será attach, que seria algo como anexar, que vai receber uma referência para um objeto de uma classe que implemente a interface SPL Observe, que é uma outra interface também nativa do PHP. E a gente vai pegar esse objeto e vai colocar ele no nosso repositório de objetos, que é o SPL Object Storage, usando o método que tem o mesmo nome, attach. De maneira similar, faremos a mesma coisa com o detach, que seria algo como desanexar, remover, também recebendo uma referência de SPL Observer. O terceiro método, que é o notify, esse não, nós deixaremos com que as classes concretas, elas tenham a responsabilidade de implementar. Porém, vamos colocar mais um último método aqui, que se chamará getStado, só para que, fora do escopo das classes, possa ter um accessor para poder recuperar o estado de um item interesse. Bem, vamos partir agora para uma implementação concreta de item interesse. Vamos lá. Nossa implementação concreta se chamará item interesse concreto. O NetBeans já está avisando a necessidade de implementar aquele terceiro método, no qual nós deixamos como responsabilidade para as classes concretas. Porém, antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos declarar 2 constantes chamadas inicializado e finalizado para que a gente possa fazer referências a posteriori. E aí, logo em seguida, implementaremos o método notify, que é o terceiro método declarado no SPL Subject, que já vem de fábrica no PHP. A implementação será a seguinte, a gente vai começar dando um eco com o texto subject, notificando observers, dando uma quebra de linha tanto em HTML como de linha de comando. E aí faremos um for each para varrer todos os observadores no nosso storage de objetos, que é o observers. E para cada um deles, nós iremos chamar o método update, que é um método que todo SPL Observer precisa ter. E passaremos como parâmetro para esse método update uma referência para o próprio objeto corrente, isso é, passando this. Logo em seguida, implementaremos um método chamado inicializar, aonde, ao ser invocado esse método, setaremos o estado do item interesse para o mesmo valor da constante inicializado, que nada mais é do que inicializado maiúsculo, e chamaremos o método notify, esse que a gente acabou de implementar agora
agora há pouco. Da mesma maneira, implementaremos um método chamado finalizar, onde trocaremos o estado para finalizado, e também chamaremos o método notificar. Por quê? Porque aqui a ideia é que todos os observadores que estiverem inscritos, isso é, interessados neste objeto de interesse, a qualquer mudança de estado, no caso aqui são duas chamadas de inicializar e finalizar, os observadores possam ser notificados. Bem, com o nosso item de interesse fechado, vamos partir agora para os nossos observadores. Criaremos dois nesse exemplo conceitual. O primeiro se chamará observador concreto A. Notem que o NetBeans já está reclamando que, ao implementar essa interface SPL Observer, eu preciso declarar um método. Nesse caso, o método se chama update, que recebe uma referência de SPL Subject. E aí, o que a gente vai fazer dentro desse método? Nós vamos printar o nome da nossa classe, utilizando o self class, e aí com um texto concatenado reagindo ao evento. E aí, quebra de linha de HTML e de linha de comando. Da mesma maneira, na nossa segunda classe, que se chamará observador concreto B, teremos, obviamente, o método update, só que será um pouquinho mais complexo. Ele testará se o subject, além de ser uma instância de item interesse concreto, isso é, não é um subject qualquer, e o resultado do método getStado seja equivalente ao que está declarado naquela constante inicializado, lá da classe item interesse concreto. Caso isso seja verdadeiro, aí sim ele vai imprimir na tela, reagindo ao evento. Então agora vamos partir para a implementação do nosso código cliente. Vamos lá. Bem, o nosso código cliente começará com o seguinte: criaremos uma instância de item interesse concreto, que será o nosso subject, criaremos o nosso primeiro observador e passaremos esse observador como referência para o método attach do nosso subject. De maneira similar, também criaremos uma instância de observador concreto B e anexaremos ele lá no nosso item de interesse. Logo em seguida, chamaremos o método inicializar do nosso subject e depois disso, chamaremos o método finalizar. Bem, vamos ver o resultado no navegador? Vamos lá. Bem, então está aqui o nosso resultado. Ao invocar o método inicializar, o subject notificará os observers. Ele tinha dois observadores interessados nele, por assim dizer. O observador concreto A, que reagiu ao evento, e o observador concreto B, que reagiu ao evento também porque entrou dentro daquele if. Por sua vez, quando executou o método finalizar, só o observador concreto A reagiu. Por quê? Porque não caiu dentro daquele if do observador concreto B, que ele poderia ter, teoricamente, num sistema de verdade, suas especificidades, onde ele só tem interesse de fazer algo para valer ao evento inicializar. Bem, mas como seria a utilização desse pattern num domínio da vida real? Vamos lá. Bem, e o contexto da nossa aplicação será permitir com que qualquer tipo de erro, exception ou throwable possam ser gerenciados por um único objeto e esse, por sua vez, precisa ser capaz de notificar outros objetos interessados toda vez que algum desses tipos de eventos ocorrerem. Então, vamos começar aqui com o nosso item de interesse, que nessa aplicação se chamará Exception Handler. E, obviamente, ele irá implementar a interface nativa do PHP, o SPL Subject. Logo de cara aqui, teremos dois atributos. O primeiro será aquela nossa coleção de observadores, muito parecido com o exemplo anterior. E o segundo atributo, que tem mais a ver com o contexto agora, será uma referência para um objeto que implemente a interface throwable. Isso a gente viu lá na aula de Exceptions e Throwables, só que poderá ser um nulo também. E, aliás, vai começar já com valor nulo. Por isso está a interrogação aqui antes do nome da interface. E aí, no método construtor, aproveitaremos o momento da instanciação para criar o nosso storage de objetos vazio. Bem, logo em seguida, implementaremos o método attach, que todo SPL Subject precisa ter, e aqui a implementação será igual ao do exemplo anterior, também chamando o método attach do SPL Object Storage. Da mesma maneira, o detach, também chamando detach do SPL Object Storage. E aí, o notify, nós faremos o seguinte: um laço no nosso storage de observadores, chamando o método update de cada um deles, passando o objeto corrente como parâmetro.
E aí também criaremos um método chamado handle, que receberá como parâmetro uma referência para um objeto que implemente a interface trouble. Isso pode ser um erro, pode ser uma exception, por aí vai. E a gente vai pegar essa referência para esse objeto e guardar ele lá no nosso atributo trouble, aquele que a gente colocou lá no início. Depois disso, chamaremos também o método notify. Logo em seguida, criaremos um método chamado getMessage, que pode retornar uma string ou nulo, por isso está a interrogação ali, que vai fazer o seguinte: se o trouble não for nulo, né, se tiver algo no trouble, atributo trouble, retornaremos o resultado do método getMessage, que todo trouble tem que ter. Caso contrário, a gente vai retornar nulo. E por último, teremos um método aqui chamado getType, que também pode retornar um string ou nulo, também vai testar se o trouble está nulo ou não. Se ele não tiver, vamos retornar o resultado da function getClass, poder saber qual o tipo específico dessa trouble. Caso contrário, retornaremos nulo. Bem, com o nosso subject pronto, podemos partir agora para a implementação de alguns observadores. Vamos lá. O nosso primeiro observador, serão 2, se chamará logger. Obviamente, implementará a interface SPL Observer. Ele terá uma constante chamada arquivo log para guardar o nome do arquivo txt aonde será persistido as mensagens de log. E aí, no método construtor, vamos aproveitar para chamar a function touch, para caso o arquivo log.txt ele não exista ainda, ele passe a existir. E, obviamente, como todo SPL Observer, precisamos implementar o método update, que vai fazer o seguinte: vai chamar a function filePutContents, né, para escrever alguma coisa dentro daquele arquivo. Qual arquivo? O log.txt, né, que é a string que está na constante. E o texto que ele vai escrever vai ser o seguinte: vai chamar o método getMessage do subject, concatenado com quebra de linha. E aí a gente vai usar aqueles parâmetros para, por exemplo, garantir que o texto fique sempre no final do arquivo txt. Bem, o próximo observer se chamará mailer. Ele também terá uma constante, que na verdade vai ser um array, pegando o nome de duas classes. O nome da classe RuntimeException e o nome da classe SoapFault. Por quê? A ideia aqui no update será o seguinte: a gente vai usar aquele método getType do subject, e se o tipo do trouble levantado ele for um desses dois tipos declarados nesse array, isso é, RuntimeException ou SoapFault, se ele for um desses dois, bem, numa implementação real, a gente poderia, por exemplo, usar a function mail. Mas aqui, só para a gente simular, a gente vai dar um eco na tela mesmo, mandando e-mail sobre, e aí vai ter o tipo do subject e a mensagem. A ideia aqui é que, diferente do log.txt, o e-mail só mande e-mail sobre erros que aconteceram na aplicação para tipos restritos, né, para poder não ficar mandando e-mail toda hora. Bem, com o subject pronto, 2 implementações de observer, vamos partir agora para o código cliente. Vamos lá. Começando aqui o nosso código cliente, vamos levantar aqui o nosso subject, né, uma instância dele, e colocar o primeiro observer, que é o logger, e colocar o segundo observer. Né? A gente coloca usando o método attach. E aí, logo em seguida, muito importante, precisamos chamar aquela function do PHP setExceptionHandler para dizer o seguinte: olha, o método handler do objeto handler tem que ser nessa forma aqui, tá? De array, onde a primeira posição é o objeto e a segunda é o nome do método, será o responsável, a partir dessa linha, por manipular, por assim dizer, qualquer tipo de erro na aplicação. Então aqui, por exemplo, vamos dar uma forçada e vamos chamar uma função que não existe. E vamos salvar aqui e rodar. Vamos lá. Bem, rodando aqui de cara, na interface aparentemente não vai acontecer nada. Porém, se a gente for no diretório aonde está o aula30.php, que foi o nome do script que eu dei, está aqui o log.txt. Se a gente abrir ele, está aqui, ó, o nome da mensagem do erro persistido no log.txt. Agora, se a gente fizer o seguinte: voltar aqui no código e, ao invés de chamar uma função que não existe, a gente tentar chamar, por exemplo, um web service que não existe, tá? Usando o SOAP Client, e salvar e rodar aqui de novo, a gente já vai ter uma manifestação, por assim dizer, daquele nosso segundo observer, do e-mail. Por quê? Porque caiu naquela lista de tipos de erro que ele considera para poder mandar o e-mail. Então aqui, por exemplo, se estivesse usando o mail, ele poderia estar mandando e-mail para a caixa de entrada do e-mail configurado. E ao mesmo tempo, é claro, também está aqui a mensagem persistida no nosso log.txt de erros. Bem, com isso nós conseguimos observar, literalmente, as vantagens do pattern observer, e agora a gente vai partir para mais um pattern do grupo dos comportamentais, o pattern state. Vamos lá.
O state é um pattern comportamental que permite que um objeto altere seu comportamento quando seu estado interno muda. Esse padrão tem bastante semelhanças com o conceito de máquinas de estado finito. Uma máquina de estados finitos é um modelo de computação baseado em uma máquina hipotética feita de um ou mais estados, onde apenas um único estado dessa máquina pode estar ativo ao mesmo tempo. Isso significa que a máquina tem que fazer a transição de um estado para o outro para realizar diferentes ações. Um bom exemplo para justificar o uso de estados é a catraca, dispositivo que normalmente possui dois estados, travada e destravada. E, de forma simplificada, aceita dois tipos de ações, empurrar e passar o cartão. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, seria o Rio Card. Cada um desses comportamentos produz um resultado diferente dependendo do estado. Então, se utilizarmos uma forma tradicional de programação, como por exemplo, utilizando ifs dentro de cada ação, precisaremos, no caso da inclusão de novos estados, a adição de cada vez mais desvios condicionais em cada um dos métodos, o que poderia facilmente violar princípios como o da responsabilidade única e do aberto-fechado, conforme vimos na aula do Solid. Bem, mas como o state pattern ele visa mitigar este problema? A ideia desse pattern é a separação dos estados em classes. Então aqui nós iremos começar declarando, por exemplo, uma interface chamada estado catraca, aonde toda classe que implementar essa interface precisará implementar dois métodos. O método empurrar, que vai receber uma referência para um objeto do tipo catraca, que será o nosso contexto nessa aplicação de exemplo, e o outro método, passar cartão, também recebendo uma referência para a catraca. Com a definição na interface, criaremos uma classe agora para cada um dos estados, sendo a primeira a classe estado travado, com a sua implementação do método empurrar, aonde será simplesmente um eco dizendo passe o cartão, e aqui não terá nesse momento nenhuma transição de estado. Porém, caso o comportamento passar cartão seja executado enquanto a catraca esteja no estado travado, vamos supor aqui que o cartão sempre terá crédito. Nós transitaremos para o outro estado, esse que a gente ainda vai criar, que é o estado destravado, e informaremos o usuário que a catraca foi destravada. Pronto, agora vamos partir para o outro estado, que no caso é a classe estado destravado. No método empurrar, nós iremos informar que a catraca está girando e setaremos novamente, isso é, transitaremos novamente para o estado travado, para que mais alguém passe o cartão novamente. Caso a catraca esteja no estado destravado e alguém passe o cartão, podemos de forma simplificada simplesmente não fazer nada. Então aqui a gente deixa o método literalmente vazio. E aí agora vamos implementar a nossa classe que vai desempenhar o papel de contexto nesse pattern, que aqui se chamará catraca. Ela terá um atributo chamado estado, tem que ser uma referência para um objeto que implemente aquela interface. No método construtor, nós setaremos o estado inicial da nossa máquina de estado, que vai começar como travado. Teremos um método chamado setEstado, para poder atribuir um novo estado à catraca. Teremos um método muito similar aos utilizados na interface, mas poderia ter um outro nome, mas aqui, por conveniência, vamos manter o mesmo nome, que será o empurrar. Só que quem vai se responsabilizar por realmente executar o empurrar será o estado corrente. E aí a gente passa o contexto, que será a própria catraca corrente, com parâmetro. De maneira similar, no método passar cartão, também deixamos com que o estado tenha essa responsabilidade. E aí agora é só fazer o código cliente. Começamos com a instância do nosso contexto, que é a catraca, e a gente pode fazer uma tentativa de empurrar. Logo em seguida, tentaremos empurrar novamente. E aí não, vamos chamar agora o comportamento passar cartão e ver como é que ele vai se comportar no estado atual. Depois a gente chama o empurrar, com a mesma lógica, e por último empurrar novamente. E aí, se a gente executar, bem, então aqui tentamos empurrar a catraca duas vezes no estado travado. E aí ele informou ao usuário para passar o cartão duas vezes. No momento em que nós chamamos o comportamento passar cartão e ele ainda estava no estado travado, ele transitou para o estado destravado. E aí foi possível empurrar e ele informou a mensagem girando. Porém, quando o método empurrar é executado e a catraca estava no estado destravado, ela transita novamente para o estado travado. E aí, se tentarmos empurrar novamente, vamos receber aquela mensagem, passa o cartão. Então,
Então essa é a ideia do state, aonde, ao invés de criar um monte de if dentro dos métodos, eu começo a tratar esses diferentes estados, aonde cada um vai ter um comportamento, isso é, vai ter uma implementação diferente para aquele comportamento, em classes diferentes. Então, se tivesse um terceiro estado aqui, bastava criar uma terceira classe. E como seria isso se a gente usasse uma aplicação um pouco mais real? Vamos lá. Bem, o contexto de nossa aplicação agora será o domínio bancário, mais precisamente o gerenciamento de caixas eletrônicos. O caixa eletrônico em si será o contexto do state pattern, enquanto os estados em funcionamento e sem dinheiro serão os states. Dentre os diversos comportamentos que um caixa eletrônico poderá ter, 2 irão variar de acordo com o estado corrente do caixa. Serão os métodos sacar e abastecer. E são justamente esses dois métodos que nós definiremos como abstratos em uma classe chamada caixa eletrônico state, aonde nós teremos aqui primeiro um atributo que será uma referência para um objeto do tipo caixa eletrônico, que será o contexto da nossa aplicação. No método construtor, vamos exigir uma referência para esse objeto, para que a gente possa setar ele lá no atributo. E, é claro, os métodos abstratos, sacar e abastecer, que todo state precisará implementar. E conforme a gente falou agora há pouco, o primeiro estado se chamará em funcionamento. Na sua implementação do método sacar, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro guardar numa variável chamada valor disponível o resultado do método getValorDisponível que todo caixa eletrônico precisará ter. E aí, pegaremos aquele atributo valor que foi definido lá na assinatura do método, lá na classe abstrata, sendo um float, e vamos fazer o seguinte. Se valor for maior do que o valor disponível, valor agora receberá o que recuperamos do método getValorDisponível e iremos imprimir na tela quantia parcial, quebra de linha, e logo em seguida, independente de entrar nesse if ou não, vamos imprimir esse cifrão, valor será dispensado, quebra de linha. Vamos ter uma variável agora chamada novo valor disponível, onde nós iremos subtrair o valor disponível com o valor passado como parâmetro, que pode ter sido modificado ou não pelo aquele if. Vamos utilizar o método setValorDisponível que o caixa eletrônico terá, passando o novo valor disponível. E caso o novo valor disponível seja igual a zero, vamos transitar para um outro estado, que é o estado sem dinheiro, passando como parâmetro o contexto atual, que é o caixa eletrônico. Bem, com isso implementamos o método sacar. Agora falta o método abastecer. Vai começar com o seguinte, vai imprimir cifrão valor foi carregado, né? Valor que também é recebido por parâmetro nesse método. E aí faremos o seguinte, chamaremos o método setValorDisponível, passando como parâmetro o getValorDisponível mais o valor passado para o método abastecer. Bem, com isso nós terminamos a implementação do estado em funcionamento. Agora vamos para o estado sem dinheiro. Vamos lá. O estado sem dinheiro será bem mais simples. No método sacar, simplesmente informaremos que o caixa está sem dinheiro. Nada será feito. Já no método abastecer, vamos imprimir que um novo valor foi carregado e setaremos, isso é, faremos a transição de estado do caixa eletrônico de sem dinheiro para em funcionamento e logo em seguida, parecido com o que foi feito no outro state, vamos setar o valor disponível, sendo o valor disponível atual mais o valor passado no método abastecer. Bem, com isso nós implementamos os dois estados e vamos criar agora a nossa classe de contexto, que é o caixa eletrônico. Vamos lá. A nossa classe, caixa eletrônico, terá dois atributos. O primeiro, um atributo privado do tipo float chamado valor disponível, que já começará com um valor default de 0. E, obviamente, um atributo para alguma classe que seja do tipo caixa eletrônico state. No método construtor, começaremos com o estado inicial do caixa eletrônico, sem dinheiro. Como o valor disponível está privado, faremos aqui um getter e também um setter. E logo em seguida, também faremos um set para permitir com que o estado do nosso contexto possa ser alterado, que ele possa transitar de estado. Então terá um set state. E um get state também, já que o atributo é privado. E aí teremos o comportamento sacar, aonde, na verdade, o caixa eletrônico jogará essa responsabilidade para o estado corrente. Da mesma maneira, o abastecer. Pronto. Com isso, implementamos os estados e a classe contexto. Agora a gente pode partir para o código cliente. Vamos lá.
Começamos aqui criando uma instância de caixa eletrônico e iremos abastecer o caixa eletrônico com R$ 100. Logo em seguida, alguém irá sacar 50, sacar 30 e tentará sacar mais R$ 30 e tentará sacar mais R$ 20. Depois disso, ocorrerá um abastecimento nesse caixa eletrônico de R$ 50 e 4 tentativas de saque de R$ 50. Vamos rodar e ver agora como a aplicação se comportou. Vamos lá. Bem, rodando aqui a nossa aplicação no modo linha de comando, teremos o seguinte: R$ 100 foi carregado, e aí pela nossa lógica a gente já entende que o caixa eletrônico ele saiu do estado sem dinheiro, que é o estado inicial, e foi para o estado em funcionamento. Houve um saque de R$ 50, mudança nenhuma de estado. Houve um saque de R$ 30, priori, sem mudança de estado. Porém, ao tentar fazer o segundo saque de R$ 30, apenas R$ 20 pôde ser sacado, que era o que tinha sobrando no caixa eletrônico. E aí foi uma quantia parcial. E como o caixa eletrônico ficou sem dinheiro, lembra, tem aquele if, novo valor disponível igual a zero? Com isso, como ele ficou sem dinheiro, ele vai transitar para o estado sem dinheiro. E aí, qualquer tentativa nova de saque, ele vai informar, ó, caixa está sem dinheiro. Aí, depois disso, alguém foi lá, um funcionário foi lá e abasteceu com R$ 50. Logo em seguida, um cliente foi e fez um saque de R$ 50. Pronto, voltou a ficar sem dinheiro. E aí, todas as outras tentativas foram informando caixa sem dinheiro. E vai continuar nesse estado até que ocorra algum abastecimento em que faça o caixa voltar para o estado em funcionamento. Bem, esse foi o pattern state. Vamos agora estudar o pattern strategy. Vamos lá. O strategy é um pattern comportamental que visa permitir a seleção de um algoritmo em tempo de execução. A ideia aqui é que, ao invés de implementar variações de um mesmo algoritmo diretamente na classe de contexto do domínio da aplicação, a classe de contexto seja capaz de alternar entre esses algoritmos. Isso é, capaz de alternar entre membros de uma família de algoritmos em tempo de execução. Bem, e como seria a implementação desse pattern no PHP? Vamos ver. Bem, vamos começar aqui definindo uma interface que será basicamente o responsável por definir a nossa família de algoritmos. E toda classe que implementar essa interface precisará ter, isso é, toda classe que for dessa família precisará ter um método chamado executar algoritmo. Nesse contexto aqui, receberá como parâmetro uma variável chamada entrada do tipo array e vai devolver um array também. E aí vamos começar aqui nossos membros dessa família. O primeiro membro será a classe strategy concreto A, cujo método executar algoritmo terá a seguinte implementação: retornará o resultado da function arrayMap, passando como parâmetro o nome da function str2upper. Basicamente, o que ele vai fazer aqui é colocar todas as strings desse array em caixa alta. E aí, logo em seguida, faremos o nosso segundo membro, o concreto B, cuja implementação de executar algoritmo será a seguinte: ele vai chamar a function strrev, no caso, ele inverte os caracteres de uma string. No caso, vai ser o string de cada item desse array, graças ao arrayMap. Bem, com a nossa pequena família definida, vamos para a classe de contexto. Vamos lá. Bem, e a nossa classe contexto, ela terá dois atributos. O primeiro, uma referência para um objeto de uma classe que implemente aquela interface strategy, e um array de dados, já com valores pré-definidos aqui, 3 strings, Maria, Lucas e Tiago. Ambos serão privados. No método construtor, nós iremos exigir uma referência para um objeto de uma classe que implemente a interface strategy. E a gente vai pegar essa referência e guardar naquele atributo. Logo em seguida, criaremos um set, já que o atributo é privado, para poder permitir que em tempo de execução a gente possa alternar qual estratégia o contexto vai utilizar. E teremos um método aqui, faz algo, que vai retornar uma string. O que esse método vai fazer? Ele vai utilizar o método executar algoritmo do strategy que ele estiver apontando, isso é, que ele estiver utilizando em tempo de execução, passando aquele array de dados e vai guardar isso uma variável resultado. E aí ele vai pegar a variável resultado e vai usar o implode, que é o split do PHP, né, para poder transformar um array em texto separado por algum token, no caso aqui vai ser vírgula, e vamos colocar no final uma quebra de linha. Pronto, agora a gente pode ir para o nosso código cliente. Vamos lá.
Nosso código cliente vai ser muito simples. Começaremos criando um contexto e setando como estratégia concreto a estratégia inicial desse contexto, chamando o método faz algo logo em seguida, imprimindo o resultado dele. Depois, vamos trocar a estratégia usando o método setStrategy e mandar imprimir novamente. Bem, agora vamos executar para ver qual é o resultado. Vamos lá. Está aqui o resultado rodando o programa em modo linha de comando. Com a estratégia A, ficou lá o resultado convertido para string, né? Onde cada string naquele array ficou com a caixa alta. Quando a gente trocou a estratégia e executou faz algo de novo, o comportamento já foi diferente. Ele pegou e inverteu a posição dos caracteres de cada palavra. Bem, mas como seria a implementação do strategy numa aplicação de domínio do mundo real? Vamos lá. Bem, o domínio dessa vez será o domínio de vendas. E essa aplicação precisa usar o strategy para poder variar a estratégia de vendas, literalmente, em tempo de execução. Então, vamos começar aqui definindo uma interface chamada strategy venda, e ela terá um método chamado gerar valor, que receberá como parâmetro uma referência para um objeto do tipo produto e devolverá um float. O primeiro membro dessa família se chamará strategy venda ordinária. Na sua implementação do método gerar valor, vai fazer o seguinte: vai retornar a soma do resultado do método getValorCusto mais o resultado também do getValorCusto multiplicado por 0,2. Já no segundo membro, o strategy venda queima estoque, a implementação do gerar valor vai ser a seguinte: primeiro, vai pegar a data do produto e usar o método diff na data com a data atual, e aí guardar isso numa variável chamada tempo em estoque. Se a quantidade de meses que esse produto está em estoque for maior do que 2, ele vai pegar o custo e somar com o custo novamente vezes 0,1. Caso não entre nesse if, vai ser o valor similar ao que estava lá no venda ordinário. Bem, a nossa classe produto, ela terá 4 atributos. Serão eles: nome, uma string, valor custo, um float, data, um objeto que implemente a interface datetime interface, e valor, um float. Todos são privados. No método construtor, nós iremos exigir 3 parâmetros: nome, valor custo e data. Vamos pegar e, a priori, colocar valor para também receber valor custo. Como todos aqueles atributos são privados, teremos um get para nome, um get para valor custo, um get para data, um get para valor e um set para valor. O único que terá modificação em tempo de execução será o valor. A nossa classe de contexto, no qual poderá variar entre os algoritmos da família de strategies, se chamará venda. E ela terá 3 atributos. O primeiro, produtos, que vai ser um array, e vai começar com um array vazio. Uma referência para datetime interface, chamada data. E uma referência para alguma classe da família de estratégias de venda. No método construtor, iremos exigir para que o contexto comece com alguma estratégia de venda. Vamos receber por parâmetro e setar no atributo. E aí aproveitaremos o momento da instanciação para colocar como a data da venda sendo a data do sistema. E logo em seguida, teremos um getter chamado getProdutos e simplesmente retornará o array de produtos. Um getData para também retornar a data, um outro getter, né? E um setStrategy para permitir com que a estratégia de venda possa ser alterada em tempo de execução. E aí teremos um método chamado addProduto, né? Adicionar produto, que vai receber como parâmetro uma referência para um objeto do tipo produto e vai devolver uma referência para self. No caso, uma referência para venda, certo? Que é o nome dessa classe. Quando um produto chegar, a gente vai setar o valor desse produto de acordo com o valor retornado do método gerar valor, passando esse produto como parâmetro. E logo em seguida, vamos colocar esse produto no array de produtos e retornar a própria classe. Isso aqui é para quê? Para permitir que a gente possa invocar o método addProduto inúmeras vezes seguidas. É uma estratégia de programação chamado interface fluente. Depois desse método, teremos também um getValorTotal, que fará o seguinte: usará o arrayReduce, que a gente já usou em vários outros exemplos, aonde iremos iterar o array de produtos e pegar o valor de cada um deles, começando a soma com 0. Bem, com isso, nós terminamos as nossas classes, tanto de contexto como das famílias de algoritmos. Podemos agora utilizá-las em código cliente. Vamos lá.
Bem, começando aqui o nosso código cliente, primeiro faremos o seguinte: criaremos um produto com seu nome, valor e data. Criaremos um segundo produto também com seu nome, valor e data. Dessa vez, sapato terá como data 3 meses atrás e brinquedo 1 semana atrás. Depois de criar nossos produtos, vamos começar o nosso contexto, né? Começar uma venda com alguma estratégia inicial. Vai ser venda ordinária. E essa venda V1, vamos adicionar o produto 1, adicionar o produto 2 e adicionar o produto 3. E aí a gente logo em seguida chama o get valor total. Vamos executar para a gente ver. Bem, tá aqui o resultado, ó, R$ 195,44. Ficou com 3 casas decimais porque a gente não se preocupou em limitar as casas, mas não tem problema. Agora, vamos dizer que o dono da loja manualmente trocasse a estratégia de venda ou até o sistema de forma automática, por exemplo, se ele detectasse que hoje fosse o último dia do mês, alguma coisa assim, ele também automaticamente trocasse para outra estratégia de venda. Vamos ver quanto que seria o valor dessa venda. Vamos lá. Então, a gente volta aqui e troca a estratégia de venda para o estratégia de venda queima estoque. E se a gente rodar de novo, o valor já fica menor, porque tem aquele sapato que já está no estoque há mais de 3 meses. Bem, então vamos partir agora para o penúltimo pattern do Gang of Four, o Template Method. Vamos lá. O Template Method é um pattern comportamental que define uma espécie de esqueleto de um algoritmo em uma superclasse, porém permitindo que as especializações possam sobrescrever etapas específicas deste algoritmo sem modificar sua estrutura. Comumente, existem 3 maneiras de implementação desse pattern. Uma, onde as etapas não genéricas do algoritmo são definidas como métodos abstratos, obrigando, assim, as subclasses a implementarem essas etapas. Outra, onde algumas etapas são concretas e não final, para que, opcionalmente, as subclasses possam sobrescrevê-las. E, por último, a utilização de um método chamado hook, ou gancho em português, onde, normalmente, a implementação desta etapa é vazia de instruções na superclasse, porém, é permitido que, opcionalmente, as subclasses também possam sobrescrever este método. Bem, então como seria a implementação desse pattern usando PHP? Vamos lá. Bem, vamos começar aqui então com a nossa classe base e ela, obviamente, terá o Template Method, que será final porque ele será o algoritmo esqueleto, aonde dentro dele teremos chamadas para vários métodos, onde alguns poderão ser sobrescritos pelas classes ou até precisarão obrigatoriamente ter implementações nas subclasses, mas quem vai continuar sempre definindo a ordem em que esse algoritmo esqueleto será executado será a classe base. Então, aqui na implementação, nós vamos começar com a chamada de um método hook1, logo em seguida, operação default1 e um desvio condicional chamando um método etapa requerida 1. Caso dê algo similar a um true, ele vai chamar um método operação default2. E logo em seguida, vai chamar o método etapa requerida 2 e o método hook2. Pronto. Terminamos aqui o nosso Template Method. Como é final, as subclasses não podem sobrescrevê-lo, apenas podem herdá-lo. E aí, agora, vamos definir ou implementar alguns desses métodos, ainda nessa classe base. Começando pelo operação default1, que retornará um booleano. Observe que ele é protegido, então poderá apenas ser manipulado no escopo da família dessa classe, e ele terá uma implementação default, que será um randômico de 0 ou 1, fazendo caching para booleano. Logo em seguida, teremos a operação default2, que imprimirá na tela a seguinte string, fazendo, chamando o nome do método, na classe, chamando o nome da classe, quebra de linha. Então, observem que tanto a operação default como a operação default2, eles não têm final, eles têm implementação, só eles não são abstratos, e caso alguma subclasse deseje, ela poderá sobrescrevê-los. Já o método etapa requerida 1, esse não é abstrato. Toda subclasse não abstrata terá obrigação de implementá-lo. Do mesmo jeito, a operação requerida 2. Já o método hook1, ele não é abstrato. Qual é o código dele? Nada. Ele não faz nada. Ele até é chamado lá no Template Method. Porém, na classe base, que as classes especializadas irão herdar, a priori a implementação é fazer nada. Caso alguma subclasse deseje, ela poderá colocar algum código e sobrescrever esse método. Da mesma maneira com o hook2. Bem, com isso, nós terminamos a nossa classe
classe base, criamos o nosso algoritmo esqueleto. Agora vamos criar duas classes bases para que a gente possa variar um pouco no resultado final da chamada do método esqueleto quando tivermos instâncias de cada uma delas. Vamos lá. Começaremos aqui implementando uma classe concreta chamada classe concreta 1. Observem que o NetBeans já está avisando que essa classe precisa implementar alguns métodos que foram definidos como abstratos na classe base, e é exatamente o que nós iremos fazer. Então aqui vamos começar primeiro implementando o método etapa requerida 1, e aqui a gente vai colocar para imprimir na tela, fazendo o nome do método na classe, o nome dessa classe quebra de linha. Logo em seguida, um método etapa requerida 2, um código exatamente igual do etapa requerida 1. A priori, essa classe já estaria habilitada para ter instâncias. Porém, vamos pegar a operação defo1 e sobrescrevê-la, para colocar aqui em instâncias de classe concreta 1, a operação defo1 sempre retornará true. Já na segunda classe, classe concreta 2, vamos fazer o seguinte. Etapa requerida 1, aquela mesma ideia, nome do método, nome da classe, quebra de linha. Etapa requerida 2, igualzinho. E aí, vamos pegar um daqueles métodos hook, que na classe base a gente herda literalmente um código vazio, isso ele não faz nada. Vamos sobrescrevê-lo para fazer alguma coisa, tá? Usando aquela mesma lógica ali do nome do método, usando underscore, underscore function, underscore, underscore, nome da classe, quebra de linha. Bem, com as nossas implementações, agora a gente já pode partir para o código cliente. Vamos lá. No nosso código cliente, começaremos fazendo o seguinte, printando que nós estaremos utilizando a classe concreta 1, então ali eu uso o atributo estático class para pegar o nome da classe, dou uma concatenação com quebra de linha, e aí eu crio uma instância de concreta 1, coloco a referência para esse objeto, uma variável chamada O1, e logo em seguida eu chamo o método esqueleto. Depois disso eu faço a mesma coisa com a classe concreta 2, crio uma instância dela, uma outra variável, e chamo o template method, que é o nosso método esqueleto. Vamos salvar e rodar para ver o resultado. Tá aqui, ó, utilizando a classe concreta 1, aquele eco que a gente colocou no código cliente. Ele chama na etapa requerida 1 da classe 1, etapa requerida 2 também da classe concreta 1. Como a classe concreta 1 não fez nada no método hook, isso é, continuou deixando ele com a implementação herdada lá, que é fazer nada, nada aconteceu no método hook. Em compensação, na classe concreta 2, a gente colocou alguma coisa para ser feita naquele método gancho 1. Então aqui foi um print, fazendo hook 1 na classe concreta 2. E observem que ele é, inclusive, no esqueleto, ele é executado antes mesmo das etapas requeridas, e depois, obviamente, ele executou aqui, etapa requerida 1 e etapa requerida 2, na classe concreta 2. Bem, mas como seria a utilização do template method numa aplicação de domínio da vida real? Vamos lá. Bem, o contexto dessa aplicação será novamente a nossa livraria de exemplo, aquela que usamos frequentemente desde a primeira aula de PDO. Se vocês se lembram bem, nós temos esta base implementada em diferentes SGBDs. E este é justamente o requisito que justifica, em casos como, por exemplo, da paginação, o uso do template method. Então, sem mais delongas, vamos partir para a implementação. Vamos lá. Bem, antes mesmo de começar a implementar a nossa classe base, como nós iremos acessar o banco de dados, vamos reaproveitar o que foi desenvolvido no pattern Singleton para se conectar ao banco de dados. Então, igual fizemos naquela aula, teremos aqui primeiro a nossa classe de configuração, nesse exemplo aqui acessando MySQL, e a nossa classe de conexão, utilizando o pattern Singleton. Bem, com essas duas classes, agora vamos partir para a nossa classe base. Vamos lá. Nessa aplicação, nossa classe base, isso é, nosso esqueleto do algoritmo, se chamará Paginator. Será uma classe abstrata, obviamente. Ela terá 3 atributos. PDO, uma referência para um objeto da classe PDO. Página, um inteiro. E limit, também um inteiro. Todos privados. Logo em seguida, no método construtor, iremos exigir apenas o PDO. Caso, no momento da instanciação, o usuário da classe não passe valor para página ou para limit, eles terão esses dois valores default. Página 1 e limite 5. Obviamente, pegaremos esses 3 valores passados por parâmetro e setaremos eles nos seus atributos correspondentes. Logo em seguida, teremos um método chamado getPágina, que devolverá um inteiro. Esse método não poderá ser sobrescrito e ele terá o seguinte código: return dispágina.
né? Será um getter praticamente. De maneira similar, teremos o getLimit, também retornando o limit. E mais uma vez, outro método final, também um getter, só que o código é um pouquinho mais complexo, porque o offset será página menos 1 multiplicado pelo limit. Bem, depois desses getters, teremos um método obrigatório para as classes filhas não abstratas implementarem, que se chamará getPaginate_Query. Ela vai receber como parâmetro uma string chamada query, opcionalmente uma string chamada order. Se não passarem nada, vai assumir o valor id e tem que devolver uma string. Depois desse método, teremos um método final chamado getPaginateStatement. Ele vai receber uma query e vai devolver um PDO statement. Na implementação dele, ele vai fazer o seguinte: vai pegar e vai criar uma variável também chamada query, aonde ele vai invocar um método chamado setSQLBeforeQuery, concatenado com espaço, seguido de um outro método, que é o getPaginateQuery, passando com parâmetro query, que ele recebeu como parâmetro para esse outro método. Depois disso, ele vai chamar o método prepare do PDO, passando a variável query, e vai guardar o resultado do prepare nessa variável statement. Ele vai chamar o método bindValue com o primeiro parâmetro sendo uma string offset, né? Ele está setando um bind no prepared statement para evitar a injeção de SQL, aonde offset será o valor inteiro resultante do método getOffset. E aí vamos usar o terceiro parâmetro do método bindValue para informar que esse parâmetro que nós estamos passando precisa ser interpretado como inteiro. Da mesma maneira, faremos o bindValue com o limit. E aí retornaremos esse statement. Bem, depois desse método, teremos um método público chamado getTotal, que receberá uma query e fará o seguinte: ele vai executar o método query do PDO com o seguinte SQL: select count asterisco from query alias que vai pegar o resultado dessa query e guardar numa variável query total. E aí ele vai utilizar o método fetchColumn nesse prepared statement. Lembra? O query devolve uma prepared statement e vai fazer um cache para inteiro. Esse método ele não é final. Isso significa que caso as classes filhas queiram sobrescrevê-lo, elas poderão. Depois desse getTotal, teremos um métodozinho aqui, hook, que se chamará setSQLBeforeQuery. Ele devolverá uma string ou nulo. Na implementação base, ele vai retornar um nulo. Bem, com isso nós terminamos nossa classe que representa o esqueleto do algoritmo. Agora vamos fazer algumas implementações concretas. Vamos lá. Bem, nossa primeira classe filha concreta se chamará ANSI-Paginator. Essa classe, obviamente, ela tem por obrigação implementar o método getPaginateQuery. E aí, o código será o seguinte: ele vai retornar a string $query, espaço orderBy, espaço order, offset, offset, rows, fetch, next, bind limit, rows only. Essas instruções de SQL, elas são do SQL ANSI. ANSI que significa American National Standard Institute, que é uma organização que se propõe a definir padrões para a indústria. E um desses padrões é o próprio SQL. E do SQL ANSI 2003 para cá, o padrão de paginação usando SQL, a priori, é exatamente esse aqui que a gente acabou de colocar. Porém, até o presente momento, o MySQL utiliza uma sintaxe um pouco diferente. Então, para isso, a gente vai ter que fazer uma implementação só para ele, aonde o getPaginateQuery vai ter que ser $query, espaço, orderBy, $order, limit, limit, offset, offset. E aí, só para dar uma variada, podemos criar uma classe neta, no caso seria filha de ANSI-Paginator, que herdaria o getPaginatorQuery que já tem no ANSI, porque o SQL Server, as versões atuais suportam aquela sintaxe, porém teria uma implementação específica do método hook, aonde ele chamaria o setDateFormat, DMY, que pelo esqueleto ele vai sempre chamar isso antes de qualquer query. E aí isso aqui poderia ser interessante para, por exemplo, forçar com que o SQL Server sempre traga as datas no formato brasileiro. Bem, com as nossas classes base implementadas, podemos agora partir para uma classe de contexto que fará uso dessas nossas classes bases. Vamos lá. Bem, e a nossa classe de contexto nessa aplicação se chamará HTML_Util. Ela terá um método estático privado chamado montalinha, que receberá como primeiro parâmetro um array chamado row, né, que é linha, e opcionalmente uma string chamada tag. Caso o usuário da classe não passe nada, vai receber o valor td. Ele vai retornar
uma string contendo a tag tr em HTML concatenado com o resultado do ArrayMap, aonde esse ArrayMap estará utilizando uma função anônima, onde cada item desse array será modificado para uma string que será a tag concatenado com o conteúdo do array concatenado com o fechamento da tag. E aí o resultado dessa modificação feita com o ArrayMap será transformado em uma string separada por nada e concatenado novamente com a tag de fechamento do tr. Bem, depois disso, teremos um método estático também chamado getTable, que receberá como parâmetro uma referência para um objeto do tipo PDOStatement e, opcionalmente, um array chamado header. Ele vai pegar o statement, vai executar. Logo em seguida, ele vai criar uma string chamada table, colocando a string table border, e aí vai fazer o seguinte: table irá ser concatenado com o resultado de um if ternário. Se o header não estiver vazio, ele vai chamar o método montalinha, só que ao invés de usar td, ele vai usar th. Caso contrário, se o header estiver vazio, table vai concatenar com nada. Depois disso, ele vai fazer um laço aqui usando while, enquanto o statement continuar trazendo resultados, né? Ele vai começar a fazer uma busca linha a linha no banco de dados, e para cada linha ele vai chamar o método montalinha e ir concatenando a string table. Terminando o laço, isso é, patch não trazendo mais nada, ele vai retornar a variável $table concatenado com a tag de fechamento da table no HTML. Já o próximo método, que será o getPagination_links, ele vai receber 3 parâmetros: página, limite, total. Ele vai pegar e vai criar uma variável chamada links, que vai receber o valor de um if ternário. Se página -1 for maior do que 0, então ele vai receber uma string com a tag A, né, que é a tag que cria hiperlinks no HTML, cujo o link, o href, será interrogação página igual, né, uma query string, página -1. E o texto vai ser anterior, fecha o link, né, fechamento da tag A. Caso contrário, ele vai receber só uma string com o texto anterior. Depois disso, ele vai pegar links e vai concatenar com um NBSP, né, um espaço em HTML, em forma de entity. E por último, ele vai retornar o seguinte: links vai concatenar também com o resultado de um if ternário. Se página vezes limit for menor do que o total, vai receber um link que vai ser página +1 com o texto próximo. Caso contrário, vai receber só o texto próximo. Bem, com as nossas classes prontas, podemos ir agora para o nosso código cliente. Vamos lá. Bem, começaremos o nosso código cliente criando uma variável chamada $página, que ela vai olhar se no $_request, que é a variável do PHP que a gente viu que recebe os parâmetros tanto do post como do get, se existir um parâmetro chamado página, a gente vai setar isso na variável $página. Caso contrário, a gente vai colocar o valor 1. Vamos criar uma instância de MySQL Paginator, passando como o parâmetro PDO o resultado do método getPDO, do método getInstance, que é aquele método estático da classe conexão, que a gente copiou lá do singleton, e passando o $página como segundo parâmetro. Vamos fazer uma query simples aqui, selecionando colunas da tabela livro e guardar esse SQL numa variável chamada query. Logo em seguida, vamos utilizar o método getPaginateStatement, passando essa query como parâmetro. E aí a gente vai guardar o statement, né, o PDOStatement, dentro dessa variável, statement. Logo em seguida, daremos o nosso primeiro eco, chamando o HTML útil, com o método estático getTable, passando aquele PDOStatement e informando o seguinte cabeçalho para a tabela: ID, título, preço e ISBN. Depois disso, ainda daremos um outro eco, chamando o método getPaginationLinks, passando o $página, o resultado do método getLimit e o resultado do método getTotal, passando aquela query. Pronto! Vamos agora executar o nosso código no navegador e ver o resultado. Bem, tá aqui, ó, nossa tabela com os títulos, né, uma tabela HTML com borda, as colunas com os valores vindo do banco de dados, e como tem 10 registros, no momento em que eu clico no botão próximo, eu consigo ver as próximas 5 linhas, porque eu deixei o limite default de linhas por páginas como sendo 5, e aí o link próximo se transforma num texto não link, porém o anterior sim. Quando eu volto para a primeira página, a lógica se inverte. Bem, vamos agora para o nosso último pattern do grupo de padrões do Gang of Four, o Visitor. Vamos lá.
O visitor é um pattern que visa representar uma operação a ser executada em elementos de uma estrutura de objetos. A ideia do padrão visitor é a utilização de duas hierarquias de classes, uma para os elementos que estão sendo manipulados e outra para os visitantes. Daí o nome do pattern. Estes, por sua vez, serão os responsáveis por definir as operações que serão executadas nos elementos. Uma das vantagens do visitor é permitir a inclusão de novas funcionalidades à hierarquia de elementos sem precisar alterá-los, pois basta adicionar uma nova subclasse à hierarquia de visitantes. Mas como é a implementação desse pattern no PHP? Vamos ver. Bem, começaremos aqui definindo a nossa hierarquia de componentes ou elementos. Todo componente ou elemento nessa hierarquia precisará ter um método chamado aceitar. Esse método receberá como parâmetro referência para objetos do tipo visitor, que mais para frente nós iremos implementar. A ideia é que novas funcionalidades possam ser adicionadas dependendo do tipo do visitante. E o visitante, por sua vez, precisará saber lidar com cada tipo específico de componente ou elemento nessa nossa hierarquia de componentes ou elementos. O primeiro concreto aqui, por exemplo, se chamará componente ou elemento A. Obviamente, ele é obrigado a implementar o método aceitar e, nessa implementação, ele irá chamar o método do visitante específico para manipular componentes ou elementos A. Além disso, essa classe terá um método dela específico chamado fazalgox, que retornará uma string A. Logo em seguida, teremos o nosso segundo componente ou elemento dessa hierarquia, também é obrigado a implementar o método aceitar, vai receber o visitante como parâmetro e vai passar ele mesmo, através do this, para o método específico do visitante, responsável por executar operações com componentes ou elementos do tipo B. Além disso, ele também terá um método específico chamado fazalgoy, que vai retornar uma string B. Bem, com a nossa pequena hierarquia de componentes ou elementos, vamos partir agora para a implementação da hierarquia de visitantes. Vamos lá. De visitantes. Vamos lá. Bem, a nossa hierarquia de visitantes começa com a implementação de uma interface chamada visitor, que é o papel principal do pattern em si. Todo visitante ele precisará ter a capacidade de lidar com qualquer subtipo da hierarquia de componentes ou elementos. Então aqui, por exemplo, colocaremos como obrigatório para que todo visitante tenha um método para visitar componente ou elemento A, que vai receber como parâmetro, obviamente, de forma específica um componente ou elemento A, não a interface base, porque seria genérico demais, e também um para o componente ou elemento B. Como o PHP, até o momento, não suporta sobrecarga de métodos, isso é, ter o mesmo nome de método repetido várias vezes, porém com assinaturas diferentes, nós precisamos aqui colocar nomes diferentes para cada um dos métodos. Entretanto, vale salientar que ter sobrecarga de método não é o suficiente para implementar de forma nativa o Double Dispatch, que é basicamente o que o visitor se propõe em linguagens que não suportam múltiplos despachos. Bem, com a nossa interface visitante pronta, podemos implementar um visitante concreto para cada nova funcionalidade no qual deseja-se operar dentro daquela hierarquia de elementos. Vamos lá. Bem, a nossa primeira classe se chamará Visitor1. Obviamente, ela tem por obrigação implementar o visitar componente ou elemento A. Nessa implementação conceitual, nós vamos colocar para ele concatenar o resultado do método fazalgox, que só elemento A tem, com o sinal de adição e o nome da classe e quebra de linha. E no caso de elementos B, fazalgoy concatenado com o sinal de subtração, nome da classe e quebra de linha. Para que a gente possa simular um segundo tipo de operação, teremos também aqui um visitor2, apenas com uma pequena variação aqui da string que será utilizada nos ecos. Bem, com as nossas duas hierarquias prontas, podemos partir para o código cliente desse nosso exemplo conceitual. Vamos lá.
Bem, no nosso código cliente, nós teremos uma estrutura em forma de um array que terá duas instâncias de componente ou elemento, uma do A e uma do B. Utilizaremos o primeiro visitante, criando aqui uma instância de visitor1, e através do array map, vamos iterar nossa lista de componentes ou elementos, e para cada um desses itens, nós iremos, através de uma função anônima, chamar o método aceitar, passando o visitante 1 para cada um deles. E no final vamos imprimir também uma quebra de linha. Vamos rodar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Tá aqui, ó, A mais visitor1, B menos visitor1. Agora, se alterarmos a classe do visitante para visitor2 e rodarmos novamente, teremos um novo comportamento ao visitar cada tipo de elemento da nossa estrutura de elementos. Bem, mas como seria a utilização do visitor em uma aplicação de domínio real? Vamos lá. O contexto dessa aplicação será o domínio acadêmico, onde ela precisará lidar com uma hierarquia de elementos de universidades e seus alunos, onde, inclusive, estes elementos possuem uma relação de agregação entre eles. E o requisito será criar uma nova funcionalidade que permita gerar relatórios de faltas tanto de um aluno só, como de todos os alunos de uma universidade. Vamos, então, utilizar o Visitor para implementar essa aplicação. Vamos lá. Bem, vamos começar aqui definindo as nossas interfaces das duas hierarquias. Primeiro, a hierarquia de elementos ou componentes, que obviamente todo elemento precisará ter a capacidade de aceitar um visitante. E os nossos visitantes precisarão ter a capacidade de lidar com esses dois elementos concretos que nós iremos implementar, universidade e aluno. E partindo agora para a implementação da classe aluno, essa classe terá dois atributos. O primeiro, uma string nome, e o segundo, um array de faltas justificadas. No método construtor, iremos exigir somente o nome. Logo em seguida, teremos um método chamado addFaltaJustificada, que receberá como parâmetro duas referências para objetos que implementem a DateTime Interface. E o retorno desse método será uma referência para um objeto dessa própria classe, no caso aluno. Na implementação do método, faremos o seguinte: guardaremos dentro do nosso array uma referência para uma nova instância de uma classe chamada FaltaJustificada. E a gente vai usar aqueles dois parâmetros para passar eles para o método construtor dessa classe. E aí, logo em seguida, para que a gente possa usar aquele recurso de interface fluente, vamos retornar uma referência para esse próprio objeto. Após isso, teremos dois getters, um para nome e um para faltas justificadas. E, por último, a obrigação dessa classe, implementar o método aceitar. E aí, no caso, ela vai pedir para que o visitante faça a manipulação específica em classes do tipo aluno. Bem, nossa próxima classe é essa no qual utilizamos agora há pouco, a classe FaltaJustificada. Ela terá aqueles dois atributos, início e fim, exigidos, obviamente, no método construtor. Como os atributos são privados, teremos um getter para início e um getter para fim. Pronto, a classe já está pronta. Vamos partir para a próxima, que é a classe universidade. Como é um elemento, ela vai ter que ter aquela obrigação de implementar o aceitar. Mas antes, vamos declarar dois atributos. O primeiro, nome, e o segundo, um array chamado alunos. No método construtor, iremos exigir referências para preencher os dois. Teremos um getter para nome e um getter para alunos. E por último, obviamente, o aceitar, onde ele vai pedir para o visitor utilizar o método específico para a sua classe. Bem, com os nossos elementos implementados, podemos agora partir para criar pelo menos um tipo de visitante concreto. Vamos lá. O nosso visitante concreto se chamará relatório faltas. Obviamente, ele precisa ser capaz de lidar com todos os tipos de elementos. No nosso caso, são dois. O primeiro, elementos do tipo aluno, aonde ele vai fazer o seguinte: vai criar uma variável chamada dias perdidos, que vai começar com 0, e vai tentar iterar o resultado do método getFaltasJustificadas. Para cada um deles, ele vai fazer o seguinte: vai incrementar dias perdidos, que começa com 0, o resultado da diferença, aquele método diff, que todo datetime tem, entre a data de início e a data de fim, mais 1. Depois disso, ele vai dar um return e vai devolver a seguinte string: aluno, nome do aluno, perdeu $dias perdidos, dias. Depois disso, vamos implementar o visitar universidade,
aonde ele vai fazer o seguinte: vai ter uma variável resultado, que vai ser um array vazio. Logo em seguida, vai colocar dentro de resultado uma string chamada gerando relatório para e o nome da universidade. E vai iterar o resultado do método getAlunos. E para cada aluno, ele vai chamar o visitarAluno e guardar o resultado na rede de resultados. E no final, vai devolver resultado. Bem, podemos agora partir para o nosso código cliente. Vamos lá. Vamos começar aqui com uma instância de aluno chamado João e utilizar o método de adicionar falta justificada, passando uma falta com data do início 1º de outubro de 2019 até 21 de outubro de 2019. E como ele suporta interface fluente, vamos chamar logo em seguida novamente o método adicionar falta justificada e colocar uma outra falta de 2 de novembro até 10 de novembro. Depois disso, vamos criar uma outra instância de aluno chamada Maria e adicionar só uma falta justificada, 1º de novembro a 15 de novembro. E agora, um terceiro aluno chamado Carlos Picanha, só que sem falta nenhuma. E aí, criaremos uma instância de universidade e colocaremos esses 3 alunos dentro dessa universidade. Vamos chamar o método aceitar da universidade, passando como parâmetro uma instância do visitor relatório faltas. E aí, vamos usar um for-each para iterar o array de resultados e para cada um deles vamos imprimir dando uma quebra de linha logo em seguida. Bem, vamos rodar para ver o resultado. Vamos lá. Bem, tá aqui o resultado, ó. Gerando o relatório para a Universidade do Churrasco, aluno João perdeu 30 dias, Maria perdeu 15, Carlos Picanha perdeu 0 dias. Se nós voltarmos lá e colocarmos para, ao invés da universidade, o aluno 1 aceitar o visitor, e obviamente, ao invés de um for each, pedirmos para imprimir diretamente o resultado, teremos aqui o comportamento do visitante com um aluno só, dizendo João perdeu 30 dias. Bem, com isso, nós concluímos nosso estudo com todos os patterns do Gang of Four. Na próxima aula, estudaremos alguns recursos exclusivos que foram introduzidos no PHP 8 e no PHP 8.1. Esses recursos serão muito úteis para quando começarmos a criar nosso projeto de uma aplicação em PHP MVC. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.